Bom dia mais uma vez para você que nos assiste aqui na TV Centro-Sul, da Fundação Dom Alfredo Schaffler. Bom dia, doutor Sérgio. Seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia. Doutor Sérgio, colesterol. Quando se fala em colesterol, já pensa que é uma doença de pessoas mais velhas e não associa jamais isso à infância, mas é possível acontecer, não é? Sim, realmente é possível acontecer, né, acometer as crianças, e é mais frequente do que boa parte das pessoas imagina. Então a gente, né, nós profissionais de saúde e os pais temos que estar atentos em relação a isso também. Vamos começar falando o que é colesterol, porque talvez possa até haver alguma dúvida para quem nos assiste. O que de fato é colesterol? Bem, colesterol é uma molécula, né, é algo que faz parte do corpo humano. As nossas células, né, aí vamos lembrar das nossas saudosas aulas de biologia, elas têm na membrana celular uma parte que é formada por gordura, por colesterol. Colesterol também é parte importante da estrutura de hormônios, né? Os hormônios sexuais femininos, os masculinos, eles têm colesterol na sua composição, e também as vitaminas, né? As famosas vitaminas lipossolúveis, né? Lipo, que vem de gordura, também tem colesterol na sua composição. Então, colesterol tem função no corpo. Colesterol não é só algo negativo, como muita gente pensa que seja. Exatamente. Às vezes as pessoas pensam que colesterol é o nome até de uma doença. E não é o nome de uma doença. Quando ele está alterado, é que gera a doença, né? Nos exames de sangue, né, os hemogramas, sempre a gente vê colesterol, LDL, HDL. O que é? O senhor pode diferenciar para a gente, para saber o que é bom, o que é ruim? Legal. Então, assim, existe realmente, né, a gente tem uma quantidade considerada normal de colesterol circulando no sangue, né? E tem vários tipos de colesterol. Os principais são o HDL colesterol, que é o colesterol bom, e tem o LDL colesterol, que é o colesterol ruim. Por que o HDL colesterol ele é considerado bom? Porque ele tira das artérias, né, dos nossos vasos sanguíneos, a gordura que vai sendo acumulada ali. Ele tira essa gordura que está sendo acumulada lá e leva essa gordura para o fígado, e do fígado essa gordura ela é eliminada. O LDL, ele faz o contrário. Ele deposita, ele faz acumular nas paredes, né, dos vasos sanguíneos essa gordura que formam, né, isso leva à formação das famosas placas, né, e com o tempo isso vai levando ao processo de aterosclerose, também conhecido, né, muita gente já ouviu falar, e no final das contas, lá pela idade adulta, às vezes mais jovem, isso pode levar ao quadro que a gente quer evitar, ninguém quer que aconteça com ninguém, né? Claro, do infarto, né? E do AVC, do derrame cerebral. Doutor Sérgio, o senhor falando em infarto, derrame cerebral, são consequências do colesterol alterado. Para as crianças, as consequências são as mesmas de um adulto? Ela está com colesterol alterado, ela corre os mesmos riscos ou difere? No longo prazo, né? Raramente a gente vai encontrar uma criança sofrendo um AVC ou um infarto do coração. Isso até existe, mas quando acontece, o que é raro, há outras causas envolvidas. Não é só o colesterol alto encontrado na infância. Então, para a criança que está com colesterol alto, o problema é que aquela criança ela vai se tornar um adulto, né? Assim, e se ela começa com o colesterol já alto, enquanto criança, esse processo de formação das placas de aterosclerose, ele vai começar mais cedo e aumenta a chance de mais cedo na vida, por volta dos seus 40, 50 anos, ela apresentar um infarto ou um derrame que seja, o AVC. Então, no caso, essas consequências são a longo prazo, mas são reais. Elas, digamos que um prenúncio de que vai acontecer algo ruim. Aumenta o risco. A gente fala muito, Juliane, e quem está assistindo em casa, no conceito de risco em saúde, né? Então, se você pegar, por exemplo, para dar um exemplo aqui prático, 1.000 crianças com colesterol acima do que é considerado normal e 1.000 que não estão, depois de anos de observação, ou seja, acompanhando essas crianças até a idade adulta, a gente vai verificar que essas que estão com colesterol alto, né, quando estiverem adultas, esse grupo que está nessa condição, vai ter muito mais crianças, ou seja, adultos, né, enquanto adultos, que vão sofrer um quadro de derrame ou infarto do coração. Então, na infância, você não vai encontrar sintomas. Perguntam para mim, quais são os sintomas de colesterol alto na infância? Não tem, né? É uma doença, né? A dislipidemia, que é o nome que a gente dá para a alteração das gorduras no sangue, né? Ela é um quadro assintomático e por isso perigoso.
Porque as pessoas, às vezes, até quando dói, não tomam providências. Por certo, muita gente que vai ver está vendo e vai ver esse vídeo depois, vão se identificar, né? A pessoa se incomodando, tendo algum sintoma ali, mas literalmente, entre aspas, né, empurra com a barriga e deixa para depois. Vai isso, deixando, vai protelando, né? E quando não dá sintomas, aquela questão, né? Então, e quando não dá sintomas, e quando não é com você, porque a criança não vai se queixar, né? Ela não tem sintomas, ela não tem maturidade para tomar as providências que precisa tomar. Então, o que acontece? Os adultos, muitas vezes, infelizmente, ficam na inércia, não fazem nada para mudar aquela situação ali, né? Doutor Sérgio, inclusive era até a próxima pergunta se surgem sinais. Então, não surgem. Mas só devem se preocupar com colesterol alto os pais de crianças obesas. A gente já falou de obesidade aqui e já falou também que colesterol aumentado é uma consequência. Mas só as crianças obesas correm esse risco ou qualquer criança pode correr o risco de... Então, né? Então, primeiro mito, primeiro mal entendido, a gente já desfez, que é que sim, crianças podem ter colesterol elevado. O outro é esse que você colocou, que muita gente pensa, né? Não só em relação às crianças, mas em relação aos adultos também, que só pessoas que estão com sobrepeso ou obesidade que podem apresentar o colesterol aumentado. Não. Né? As pessoas com o IMC ideal, índice de massa corporal normal, né? As pessoas que não estão em obesidade nem sobrepeso, também podem apresentar o colesterol acima dos limites considerados normais. Claro, a criança que está em obesidade ou sobrepeso, ela tem mais riscos de aumentar o seu colesterol, é verdade. Mas isso não exclui a possibilidade de uma criança que não está em obesidade ou sobrepeso ter também esse colesterol acima do que era para estar. Então, não é um fator exclusivo da obesidade. Então, qualquer de forma alguma, né? O que a gente pode dizer é que a criança que está em obesidade, a gente vai ser um pouco mais proativo no sentido de saber como está, né? Então, assim, de solicitar um exame de sangue para dosar o colesterol dessa criança, né? Essas aí, elas têm que obrigatoriamente fazer exame de sangue para ver como está. A criança que está com o seu peso adequado para a sua altura, se não tiver outros fatores de risco para colesterol alto, não precisam ter o seu sangue, né, colhido para fazer essa dosagem, não. Doutor Sérgio, agora vamos para o ponto principal. O que é que causa o colesterol aumentado? É só alimentação ou tem um fator de predisposição genética? O que é que pode causar? Se a gente for pegar, né, o geral das crianças com colesterol aumentado, a maioria delas, quando for investigada, o que vai ser encontrado é que a causa vai ser, sim, erro alimentar, né, e sedentarismo. Né? Ou seja, o celular numa mão e o pacote de biscoito recheado, ou salgado, né? Salgado, que o pessoal quer chamar de pipoca, mas não é pipoca, né? De salgado na outra mão. Então, isso aí é a cara do colesterol aumentado. Né? Então, alimentação errada, hipercalórica, com muitas gorduras, né? Ou açúcar em excesso, né? E a criança que não se mexe, a criança que está parada o tempo inteiro, né? Sedentária. Então, isso aí, disparado, é a causa mais frequente de colesterol aumentado. Mas, você mencionou, sim, existe aquela situação, né, de uma predisposição genética. Ou seja, há na família relatos de pessoas com colesterol muito alto ou relatos de pessoas na família que teve eventos cardiovasculares, traduzindo, derrame, infarto, jovens, né? No caso da mulher antes dos 60 e no caso do homem antes dos 55 anos. Então, quando existe na família, né, esse tipo de ocorrência, é possível que haja alterações nos genes, né, dessas famílias que foram herdados pela criança, e isso faz com que ela tenha uma predisposição para aumentar o colesterol, mesmo que ela tenha uma alimentação saudável. Então, no caso, já se na família tem, é bom sempre investigar para saber se o da criança não está alterado, né, doutor? Perfeito. Se um dos pais tem colesterol alto, geralmente o pediatra vai solicitar o exame de colesterol, né, para ver como está, porque aumenta a chance daquela criança ter também. Sim, né, doutor Sérgio? Doutor Sérgio, em relação ao diagnóstico, só há uma forma de fazer esse diagnóstico ou existem várias formas? Sim, só tem um jeito, que é colher o sangue da criança, né?
Então, esse sangue tem que ser colhido, e é importante, Juliano, que a gente deixe aqui claro para as pessoas quando é que realmente é necessário colher esse sangue para dosar o colesterol. Então, todas as crianças entre 9 e 12 anos de idade, né? Então aquele período que é pré-puberdade é importante, então isso aí realmente vale a pena todo mundo fazer. E antes disso, se a criança está em obesidade, ou se a criança tem diabetes, ou se a criança tem, como já falamos antes, um dos pais que já teve colesterol elevado, né? Está ou já teve colesterol alto, ou alguma doença do coração. Antes dos 2 anos, raramente o pediatra vai encontrar assim, um motivo que justifique dosar o colesterol, certo? Geralmente faz isso a partir dos 2 anos, até porque quando é justificado, né, ter uma dieta, passar por uma dieta, né, essa dieta antes dos 2 anos é complexa para ser colocada em prática. Então, antes dos 2 anos não vale a pena dosar o colesterol, não. Agora, me veio uma dúvida. Então, é impossível um bebê ter o colesterol alterado? Isso só pode acontecer com crianças acima de 2 anos? Ou, mesmo raro, é possível? Não, pode acontecer sim. Agora, é bem raro, secundário a doenças, né, genéticas, doenças hepáticas, que interferem com o metabolismo, entendeu? Então, aí são condições que fogem do habitual. Naquelas situações mais comuns, isso geralmente não acontece. E mesmo que alguém, de maneira inadvertida, solicite colesterol, faça colesterol antes dos 2 anos, e mesmo que ele venha elevado, não se faz um tratamento dietético, porque é uma fase de crescimento rápido ainda, e você impor restrições a uma criança que está se desenvolvendo, inclusive formando o cérebro, você pode comprometer o seu desenvolvimento. Então, não faz sentido dosar colesterol para menores de 2 anos, na maioria dos casos. Doutor Sérgio, falando em dieta, a forma de tratar esse colesterol é exclusivamente também através de alimentação ou existem medicações que podem também auxiliar? Existem medicações que podem auxiliar, medicações que devem ser, sim, administradas obrigatoriamente nos casos de hipercolesterolemia familiar. Gente, um trava-língua, eu jamais conseguiria Falei dizer. pausado, porque se eu for falar rápido, eu vou engolir aqui a TV toda, não só as palavras, né? Então, nesses casos em que há genética, né, envolvida, fazendo parte aí da situação do colesterol elevado, aí sim vai ter medicamento, né? A gente tem que ter cuidado, os medicamentos são seguros, mas as indicações têm que ser muito bem pensadas, porque a gente tem benefícios, né? Muito mais chance de benefícios do que de reações. Mas, para aquelas situações em que a gente não tem o fator genético, e tem sim somente a questão dos hábitos de vida envolvidas, né? Como falamos já, sedentarismo e erro alimentar, e o que vai acontecer? A modificação do estilo de vida que vai ser o tratamento, né? Botar esse menino para andar, tirar ele do sofá, tirar ele da cama, desligar esse celular e comprar comida de verdade, parar de comprar essas comidas erradas que a gente compra para os filhos da gente. Mas é essencial, né, doutor Sérgio, em relação à alimentação, até para quem tem um fator genético, é essencial ter alimentação balanceada. Com certeza, porque se a criaturinha já não teve a sorte, por assim dizer, né? E nasceu com esses genes que ninguém tem culpa, os pais não têm culpa, ele não tem culpa, mas é um fato. Aí você junta a isso a alimentação errada, né? Aí pronto, né? Infelizmente a perspectiva dessa criança de ter um infarto e um AVC precocemente na vida, né, é muito grande. Então, para quem tem, né, o quadro de dislipidemia, né, com causas genéticas, além da medicação, é obrigatório ter também os cuidados com a alimentação e combate ao sedentarismo. É importante ter acompanhamento de um nutricionista para fazer uma dieta balanceada para essa criança? Sim, porque, claro, eu, enquanto pediatra, por exemplo, né, nós pediatras entendemos de alimentação? Com certeza, todo mundo entende de alimentação, mas nada como um profissional que estudou no mínimo 5 anos na sua faculdade, outras vezes fez uma pós-graduação. Então, um profissional como esse tem como, inclusive, indicar as quantidades dos alimentos, né? Então, assim, é um tratamento muito mais assertivo você ir com o seu filho a um nutricionista, ele vai indicar um cardápio, com, inclusive, possibilidade de trocas, né, que são saudáveis também. E, de novo, insisto, na questão das quantidades.
Então, faz parte do tratamento passar com o nutricionista aquela criança que está com colesterol aumentado. Doutor Sérgio, só para reafirmar, o senhor falou dos problemas cardiovasculares que são consequência do colesterol aumentado. Existem outros problemas de saúde também que podem ser gerados por conta desse colesterol? Sim, mas são mais raros. O que é bem mais frequente, merece ser destacado, Juliana, é que geralmente o colesterol alto, principalmente naqueles casos que são a maioria, que são consequência de erro alimentar e sedentarismo, eles são uma parte de um pacote maior, né? Já mencionado aqui hoje, né, várias vezes, a questão da obesidade, né? E aí, intestino lento, né? Porque, veja, a criança não come fruta, não come verduras, não come legumes, só come comidas gordurosas. Cadê fibra? Não tem. Então, esse intestino não vai fazer direito à digestão desses alimentos, né? O desenvolvimento cerebral da criança também fica comprometido, porque o que a gente vê hoje? Crianças que estão com colesterol alto, muitas com obesidade, porém desnutridas, em termos de quê? De micronutrientes, né? Ferro, zinco, e são esses, né, micronutrientes muito importantes para, já abordamos aqui em outros programas, né, o desenvolvimento cerebral, né? Então, esse é um ponto. A criança com colesterol elevado geralmente tem uma alimentação também que predispõe a o surgimento de diabetes na idade adulta, né? Então, assim, em termos de diretos pelo colesterol em si, os principais são os eventos cardiovasculares, derrame e infarto. Só que o estilo de vida que fez o colesterol aumentar também traz muitas outras coisas ruins que fatalmente, né, vão acontecer cedo na vida. Doutor Sérgio, para a gente finalizar, o que é que o senhor pode dizer para os pais? O conselho em relação ao colesterol, porque muitas vezes é banalizado. Colesterol, criança não vai ter nada demais. O que é que o senhor pode falar sobre essa temática? Qual alerta que pode fazer para os pais, para os responsáveis? Então, um resumo geral, né? Então, se você pai, se você mãe já teve colesterol alto, leve seu filho ao pediatra, porque é importante que essa criança também faça o exame de sangue. Primeiro ponto. Se você já teve doença do coração, da mesma forma. Se a sua criança está em obesidade ou sobrepeso, você pode falar, mas eu não sei se ela está. Se você acha que pode estar, leve ao pediatra para que ele faça uma avaliação e é possível que ele também solicite o exame de colesterol, né? Então, tenham isso em mente. Saber como está a criança em relação ao seu colesterol é importante. Aos 9 anos, todos, sem exceção, devem também fazer o exame de colesterol. Todas as pessoas com 9 anos têm que fazer esse exame também. Ok. Prevenção. Prevenção é estilo de vida natural. Então, alimentação natural, frutas, verduras, legumes, carnes, né, adequadas. Preferir as carnes magras, não que seja proibitivo comer carnes mais gordas, eventualmente, mas preferir no dia a dia as carnes magras. Ingerir bastante água e ter uma vida ativa. A gente está aqui, quem está vendo esse vídeo agora, é bem provável que esteja sentado na sua casa, vendo na TV ou com o celular na mão, mas nada contra a tecnologia, pelo contrário, porém, a gente não pode se esquecer que a gente precisa se movimentar. As pernas têm que servir para alguma coisa. E a principal é fazer a gente se locomover. Então, uma vida mais natural, mais saudável, uma vida ao ar livre, uma alimentação mais equilibrada, balanceada, são indispensáveis para evitar que o colesterol suba. Vamos investir nisso, porque a realidade hoje que está posta é doenças crônicas aumentando a cada ano a sua prevalência, diabetes, infarto, derrame, insuficiência renal, né, que também está nesse pacote aí. Aqui em nossa cidade, nossa região, hoje temos 2 clínicas de hemodiálise. Eu sou de um tempo que existia só uma, hoje são 2 e estão praticamente lotadas. Então, não vamos ignorar, as pessoas estão adoecendo e prevenir sempre vai ser a melhor opção. É verdade, sem dúvidas. O ditado, né? Prevenir é melhor do que remediar. E fica um alerta, né? Se você tem colesterol alto, se seus filhos não têm uma alimentação balanceada, é bom verificar para evitar danos maiores. Doutor Sérgio, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Eu tenho certeza que essas informações foram importantes. É um alerta bem interessante para que as pessoas não banalizem nem tanto o colesterol também, como tantos outros problemas de saúde que estão sendo levados
empurrando com a barriga, como diz, né? A tecnologia também é uma faca de dois gumes. Ela traz benefícios, mas também tem malefícios. E a gente tem que ponderar, tem que aprender a balancear para poder ter o equilíbrio na vida. Muito obrigada. Até a próxima quinta, né? Até, se Deus quiser. Obrigado. Bom dia. Bom dia para o senhor e bom trabalho. A gente vai agora... tem um arroba de Dr. Sérgio. Obrigada, produção. Arroba DR Sérgio Pediatra. Segue lá, Dr. Sérgio. Quiser marcar a consulta, lá tem contato. Entrar em contato com ele para tirar dúvidas. Todo dia tem muita informação por lá. Então, não deixe de seguir, não, porque vale a pena. Eu acompanho todo dia. Sou seguidora fiel.